teus ensinamentos diariamente, Pai. Usa o teu servo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Cumprimento a igreja na paz do Senhor, amém? Aleluia. Irmãos, estou gripado, né, meus irmãos? Os irmãos vão me perdoar aí se eu tossir um pouco, se eu ficar fungando um pouquinho na orelha dos irmãos, né? Mas eu creio que não é só eu, né? Irmãos, abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 2, vamos dar continuidade. Glória a Deus. Irmãos, vamos pisar hoje na cabeça da serpente, meus irmãos. Não é porque tem pouca gente, em comparação à quarta-feira passada. Não deixe o inimigo tomar sua mente, não. Tomar sua atenção. Porque eu vou dar o estudo como se a igreja estivesse cheia. Então, os irmãos recebam o estudo como se a igreja estivesse cheia também, meus irmãos. Né? Não é porque talvez o irmão não pôde vir, ou o irmão esteja desinteressado, não veio. Pouco importa, meu irmão. Você não tem nada a ver com isso, né? Você tem que pegar a sua parte, sua bênção. Eu tenho que pegar a minha e nós temos que dar glória a Deus, né? Aleluia. Amém? Os irmãos acharam? Romanos, capítulo 2. Os irmãos se lembram um pouquinho do que a gente falou na aula passada. Em questão, quem é que se lembra dos dois tipos de revelação? Os irmãos estão lembrados? Dois tipos de revelação, que isso esclareceu uma dúvida que as pessoas ficam muito na nossa orelha, né? Ah, mas você crê nesse Deus, minha irmã? Você crê nesse Deus? A nossa família fala, os nossos amigos podem falar. Você crê nesse Deus, mas e as pessoas que não creem? E as pessoas que nunca ouviram essa palavra que você acredita? A gente já ouviu falar isso, né? E tira essa dúvida, as duas revelações, né? Existem duas revelações. A primeira, a revelação especial, que é a revelação dada pela palavra, a palavra lida e entendida e vivida. Através dessa revelação, nós podemos ter o discernimento das coisas de Deus. Mas também existe a revelação natural, que é a que Paulo fala em Romanos capítulo 1, versículo 18, que é quando você olha aí para a natureza, quando você olha para as coisas lindas desse mundo, quando você olha para todo o ecossistema ao seu redor, para o seu irmão, e você enxerga que ali não foi um acaso, né? Não foi uma bomba que explodiu, um Big Bang que aconteceu, um átomo que decidiu se fundir com o outro. Não, a gente crê e a gente entende aquilo que a ciência não consegue explicar, a gente tem por característica ser a mão do próprio Deus, né? Então nós entendemos que a terra, o espaço, as aves, os animais, o céu, tudo isso revela a maravilha de Deus. E aquele que olha todas essas coisas, Paulo vai dizer que ele se torna imperdoável. Imperdoável é a pessoa que olha tudo isso e não crê que existe um Deus. É uma pessoa, nos dias atuais, ateu, é uma pessoa agnóstica, uma pessoa que não acredita em nada, ou uma pessoa que acredita em algo, mas não acredita em Deus. Então, essa pessoa ela é imperdoável, porque ela viu tudo isso e mesmo assim ela não tem a fé que existe um Deus. Então, essa é a diferença da revelação especial para a revelação bíblica, a qual a gente tem, que a gente vem para a igreja, entende a palavra, e a revelação natural. A gente também falou sobre a questão dos moralistas, né? Quem se lembra dos moralistas? Um mal que ataca nossas vidas nos dias atuais constantemente, que são as pessoas que se engrandecem, que se acham melhor do que a gente moralmente, que se acham superiores a gente moralmente e querem nos julgar, irmã Juliane, e querem decidir se a gente é bom ou se a gente é ruim. Você não conhece alguém assim? Eu conheço um bocado. Então, eles se acham moralmente muito superior aos outros. E a gente tem que fugir desse moralismo espiritual. Acharmos que porque nós estamos aqui, nós somos melhor do que aqueles que não estão. Não, nós somos tão pecadores quanto, né? A gente não pode ter
esse tipo de pensamento. Nós falamos também sobre a miopia espiritual, que é o quê? A gente olhar muito bem para os nossos pecados e não olhar para os nossos pecados e olhar muito bem os pecados dos outros que estão longe da gente. A gente consegue achar cada detalhe dos pecados, mas o nosso a gente tem muita dificuldade de achar. Então, a gente entendendo isso, né, talvez relembrando os irmãos, trazendo a memória, qual é a diferença do... Ah, não, isso aqui eu já falei. E aí a gente lembra... Até eu tinha esquecido. A diferença do judeu para o moralista religioso, né? A palavra de Deus, Paulo vai dizer que ele é mais correto, irmãzinha, aquele que faz a coisa errada, que ele sabe que está errando, que ele está no erro, pratica o erro e induz você ao erro. Esse ele está no caminho certo, porque ele está errado, continua errado. E a gente vai dizer o quê? Sobre se ele sabe que está errado e continua no erro, né? Então, ele sabe que está errado. Ele está seguindo um caminho corretamente. O caminho que ele está trilhando, as escolhas que ele está fazendo é consciente. É consciente. O caminho que ele está traçando é consciente. Agora, aquele que diz ser algo, que diz viver uma vida, mas não pratica aquilo que prega, aquilo que diz viver, que vive numa capa, que é um lobo em pele de cordeiro, que é um grande homem de Deus dentro da igreja, uma grande mulher de Deus dentro da igreja, na congregação, mas que vive uma vida dupla, é quase um 007, é um agente espião de Satanás. Esse é pior do que esse que pratica o pecado, que sabe que é pecado, que sabe o preço do pecado dele, que é a morte. Ele é pior, porque ele é praticante da hipocrisia. Ele julga fazendo. Ele pesa sobre aquilo que ele também devia se pesar. Então, essa é a diferença de que Paulo traz sobre o judeu, que era aquele que vivia na sinagoga, que se vangloriava de ser judeu, que dizia, olha, eu sou judeu, eu sou o povo escolhido por Deus, Deus está do nosso lado, porque Deus escolheu os judeus, e ele se agarrava nisso. Mas Paulo ele vai dizer que tanto o judeu, tanto esse que fica na prática do pecado, ambos são pecadores. Então, ele vai tirando pouco a pouco, nesse capítulo 2 da carta aos Romanos, vai tirando pouco a pouco todo e qualquer fundamento de engrandecimento humano, vai tirando aos poucos na vida da gente. E aí, nós paramos aí no versículo 3 e 4. Os irmãos podem acompanhar comigo? Capítulo 2 de Romanos, versículo 3 e 4. Que fala assim: E tu, ó homem, que julga os que praticam tais coisas, mas fazes o mesmo, pensas que escaparás do julgamento de Deus? Ou desprezas as riquezas da sua bondade, tolerância, paciência, ignorando que a graça de Deus te conduz ao arrependimento? Vamos focar primeiro nesses dois versículos, né, meus irmãos? Desses dois versículos, aqui Paulo vai deixar claramente sobre a questão do arrependimento, que eu vou repassar porque é necessário que a gente tenha isso fixo na nossa mente, a questão do arrependimento para com Deus, porque sem isso a gente não consegue viver, a gente não consegue chegar ao céu sem esse processo de arrependimento. Talvez os irmãos se lembrem, mas se eu não me engano, na segunda aula, eu falei aqui sobre o porquê que Paulo vai dizer que não se envergonha do Evangelho. E um dos motivos que eu falei é porque as pessoas sábias do mundo, dos dias passados e nos dias atuais, as pessoas que se dizem inteligentes, sociólogos, os entendidos, né, os leitores de diversos livros, eles têm repulsa à Bíblia. Então, os famosos, as pessoas conhecidas, têm repulsa à Bíblia. Já foi dito no Roda Viva,
aquele programa que vai muita gente inteligente, de grande importância no cenário brasileiro, né? Ali na TV Cultura. Já foi gente lá, uma atriz, dizer, ele falou, fala uma coisa que tu não gosta. Ah, ela falou, eu não gosto de crente. E nessa semana, por coincidência, né, eu sei bem que na época que meu pai se converteu, ali na década de 80, era ali por volta de quantidade de cristão para a população, era ali por volta de 8 a 10% da população brasileira que era protestante, cristã. E hoje, nos dias atuais, passa dos 30% da população. Isso é muita coisa. E aí, essa semana, eu vi muita pessoa falando nas redes sociais e falando, eu não estou entendendo esse fenômeno desses jovens conservadores que estão indo para a igreja, que estão mudando suas vidas, que estão, né, sendo aquela transformação que para a gente é comum, mas até o próprio mundo está achando estranho os jovens saindo de lá para vir para a igreja, né? E isso vem tendo uma transformação no cenário brasileiro. E eu vi uns 3 vídeos sobre esse, e as pessoas falando, e tentando colocar motivos, né? Eu vi dizer que era porque não tinha o que os jovens fazer, né? Porque eles falaram, como é que a moça falou? A comunidade mais pobre não tem o que fazer. Então, eles não podem ir para uma balada, Juliana, eles não podem ir para uma festa, eles não podem gastar dinheiro, e a igreja é de graça. Então, eles acabam indo para a igreja, acabam se convertendo. Então, esse foi um dos motivos. Outro motivo foi que a política, não, porque a política está muito conservadora, e foi alencando diversos motivos. Mas o principal que eu enxergo é a questão do arrependimento. Eu creio que até aqui, mesmo tendo poucas pessoas, a algum momento na sua vida, você teve um encontro com você mesmo. Você olhou para dentro de você mesmo e você falou, mas que lugar horrível que eu me encontro. Que posição da minha vida em que eu me encontro horrível. Por que eu estou vivendo essa situação? Por que eu estou vivendo e fazendo essas coisas que eu não quero mais fazer? Eu sei que tem gente aqui que já passou por esse processo de querer uma mudança, de se arrepender dos atos que estava cometendo. E não estou falando de coisas grandes, não, mas falando, essa vida não é mais para mim. A gente vê pessoas que vivem essa vida, falam isso, mas não conseguem sair. Então, eu sei que aqui teve pessoas que teve esse start de arrependimento, de se arrepender. E o mundo, meus irmãos, ele está tão afundado no pecado, ele está tão deturpado moralmente, que as pessoas, quando elas abrem os olhos, é de uma mudança radical que elas precisam. Quando elas olham ao seu redor e elas veem ao fundo do poço a qual elas estão, a qual a sujeira que está impregnada nas suas vestes, elas veem isso e elas precisam e elas procuram urgentemente mudança. E isso ninguém colocou nos vídeos, ninguém falou isso, porque eles estavam criticando justamente esses jovens que estavam abrindo os seus olhos espiritualmente e vendo aquilo que eles estavam vivendo lá fora e procurando uma melhora espiritual para eles. Então, eles não conseguem enxergar isso, mas só quem vive e experiencia essa limpeza espiritual, esse bem-estar que Cristo dá, que consegue falar isso. Então, eles não conseguem entender que a humanidade, ela vive num rumo, ela está cada vez pior, cada vez mais suja. Então, quando a pessoa abre os olhos espiritualmente, que ela tem uma alta análise, ela vai lá, sabe que ela erra, ela se arrepende, ela se entristece com aquilo que ela está fazendo e ela procura o perdão. E é nisso que Paulo vai dizer, que no versículo de número 4, no versículo de número 4, ou desprezas as riquezas da bondade, tolerância e paciência. Vamos lá. Tu desprezas as riquezas da bondade, ou seja, Deus é bondoso, tolerante, paciente, ignorando que a graça de Deus, ou seja, aquilo que Deus te dá é um favor imerecido, é aquilo que a gente
tem para a gente, mas a gente não merece. Isto é graça. Quando você vê a palavra de graça, a palavra graça é favor imerecido. É algo que você não merece. É quando você faz uma coisa para uma pessoa que ela não merece. Isto é graça. A graça de Deus te conduz ao arrependimento. Tem 3 fases do processo de arrependimento. O primeiro, eu já falei na aula passada, mas eu quero que fixe na sua cabeça. É você ter consciência de que está errado. Você tem que estar consciente do seu erro. A segunda é você ficar triste porque você errou. Porque tem gente que erra e não fica triste porque errou. Erra, sabe que errou, continua no erro. Às vezes até se beneficia do próprio erro. E terceiro, você muda a conduta do seu erro para não repetir novamente. E aí, o que eu acho interessante é que quando a gente coloca isso, esse tipo de perdão, esse tipo de arrependimento, a gente pode colocar ele em vários lugares da Bíblia não, da nossa vida, mas ele realmente só tem com Deus. Este arrependimento e esse perdão nós só temos com Deus. Porque a mulher, eu acho que entre um casal, né, entre o marido e a mulher, o pior erro que pode acontecer é uma traição, que é perdoado. A mulher e o homem, ele pode perdoar o seu cônjuge nesse mesmo processo. Ele pode perdoar. Só que o ser humano, ele tem um determinado limite. E tem coisas que ele perdoa e tem coisas que não perdoa. Às vezes, você pode perdoar uma coisa muito grande, que você sabe que é muito grande, mas você não perdoa uma coisinha pequena que você sabe que é muito pequena. E você fala, eu sei que é bobagem, mas para mim isso é imperdoável. Não é verdade? Eu sei que isso é bobeira, mas para mim, isso é uma coisa que você não pode tocar nisso. Isso para mim é imperdoável. Se você tivesse feito uma coisa pior para mim, era melhor, que eu te perdoava, mas isso eu não perdoo. Então, o ser humano, ele tem diversos pontos delicados em questão do arrependimento, em questão do perdão. O ser humano não é preto no branco, ele é todo, né, confuso. É difícil você entender outra pessoa. E esse perdão e esse arrependimento, a gente só encontra na Bíblia por quê? Porque somente Deus é capaz de perdoar qualquer um dos nossos erros, delitos e pecados. Não tem dimensão, não tem proporção. Veja bem, Paulo, ele era um assassino em série. De quem? Do povo de Deus. Ele perseguia os cristãos, aqueles que proclamavam o nome do Filho de Deus. Ele matava, ele chegava, pegava uma família, falava aqui, ó, dobra os seus joelhos. Amaldiçoa o seu Deus, nega o seu Deus, ou você vai morrer agora. Então ele era, olha só que coisa, não é só matar por matar, ele feria diretamente a fé que salvaria aquelas pessoas, caso elas morressem. E Deus perdoou. E Deus trouxe para si este homem. Deus traz para si a prostituta, traz para si a pior pessoa, da pior espécie, que eu e você, muitas das vezes, não queremos receber, não queremos olhar, não queremos dar um aperto de mão, não queremos proximidade. Pedrinho Matador, diz que virou crente. Amém. Mas quem aí queria ser amigo, virou crente, mas vamos ser amigo do Pedrinho Matador, que matou o pai, matou não sei quem, comeu o coração de um na prisão. Obrigado, irmã Maria, que eu vou precisar, viu? Senão a voz já vai, pode deixar aí, pode mandar. A gente fala, não, amém. Ou você é mais santo do que eu, ou você é mais santo do que a Bíblia está dizendo que a gente não é. A gente é assim, o ser humano é assim. Não precisa falar, ai, não, só assim não. Não, a Bíblia aqui está falando que nós é. Então a gente tem esse limite. Mas com Deus não tem esse limite. Não tem essa coisa, esse moralismo. Não tem. Com Deus não tem. Então por isso que Ele perdoa todos os nossos pecados. Por isso que a gente peca, e o sacrifício que Deus fez na cruz com o seu Filho é muito mais que suficiente para salvar a gente. Muito mais que suficiente. Então,
se a gente não tem esse entendimento, a gente acaba se afastando de Deus. Então, primeiro, nós temos que entender que erramos, ficar triste porque erramos e procurar o arrependimento que nós só encontramos com Deus. Amém? Versículos 5, 6 e 7, meus irmãos. Aleluia. Mas, segundo tua teimosia e teu coração, que não se arrepende, acumularás ira sobre ti no dia da ira e da revelação do justo julgamento de Deus, que retribuirá a cada um segundo as suas obras. Assim ele dará vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e imortalidade. Glória a Deus. O versículo 5 é muito interessante. Mas segundo tua teimosia e teu coração, que não se arrepende, acumulas ira sobre ti no dia da ira e da revelação do justo julgamento de Deus. Aqui eu queria falar um pouco sobre a demora da nossa prestação de contas. Deus, Ele não nos julga, Ele não nos pesa, Ele não nos repreende no momento em que nós erramos. Então, eu dei até o exemplo do meu pai, né, na quarta-feira passada. Então, a gente acha que por um momento a gente está se livrando, por Deus não está nos castigando, a gente está se livrando do julgamento divino de Deus. A gente está fugindo de Deus. A gente não vai receber aquilo que justamente a gente vai ter que receber. Então, como se a gente fosse uma criança fugindo da correção de um pai, Juliana. A gente, como se fosse uma criança, a gente erra e Deus não nos repreende, Deus não manda profecia, Deus não manda palavra, Deus não manda louvor, Deus não manda a palavra do dia, ninguém te dá um toque, ninguém fala nada, mas você sabe que errou. Mas Deus não falou comigo, então, se fosse uma criança, eu vou fazer alguma coisa errada dentro da minha casa e eu vou correr da minha mãe. Até ela esquecer que eu fiz isso. Até ela esquecer que tem que me corrigir. Agora eu pergunto, que mãe que vê um filho errando e se esquece? Esqueci de corrigir, ó. Difícil, viu? O filho pode ter feito uma coisa de manhã cedo, de noite você fala, ó, passei o dia inteiro, nem me lembrei disso, mas ainda falta uma coisa para eu fazer. Deixa eu ir lá e falar com ele, porque eu preciso corrigir meu filho, ou minha filha. Então, a mãe, sendo mãe, sabendo o papel dela, ou o pai, sabendo o papel dele, mesmo que a cabeça esteja com 1 milhão de coisas, sabe que eu tenho que fazer meu papel de pai, de mãe, eu tenho que corrigir meu filho. Ele fez uma coisa erradíssima e eu não posso deixar isso passar desapercebido. Então, se nós somos assim, imagina com Deus, que é justo juiz. No versículo 6... a gente vai ver aqui, ó, que retribuirá a cada um segundo as suas obras. Então, isso aqui é aquela palavra que nós já conhecemos. Filho salva pai, pai salva filho, irmão salva o outro irmão, marido salva a mulher salva o marido. Tem como eu pegar os pecados do meu pai e trazer para mim e viver a vida que meu pai não viveu? Não tem. Não tem. O julgamento, meus irmãos, ele vai ser particular. Ele vai intransferível. Não vai ter como chegar naquele grande dia, e mesmo que a gente passe pelos portões celestiais e vá ao céu, não vai ter como eu ir lá e pegar uma pedrinha da coroa do meu pai. Não vai ter como. Falar, me dá um pouquinho, porque a minha ficou faltando, a minha tem pouca. Não vai ter como. Não vai. O galardão, ele vai ser individual para cada um. E assim mesmo é na vida aqui na terra. Nós não podemos ficar
esperando que os outros vivam as coisas que Deus tem preparado para que a gente viva. E a gente não pode se atormentar porque o outro não está vivendo a vida que a gente sabe que Deus tem preparada para ele viver. E isso é muito triste, e isso assola os nossos corações. A gente vê os nossos entes queridos vivendo em pecado, e a gente sabe, não é isso que Deus tem preparado para a sua vida. Mas a gente se atormenta, e a gente tem que entender que Deus ele é justo, e o julgamento ele será pessoal, intransferível, mas também é interessante salientar que ele será totalmente justo. Olha, aqui na terra, por mais bondoso, caridoso, justo que um juiz aqui da terra procure ser, ele ainda comete injustiça. Não é verdade? Por mais correto que ele tente ser no seu julgamento como juiz, os tribunais aqui da terra ainda cometem injustiça. Aquele que muitas das vezes não fez nada é preso. Ou muitas das vezes, para acalmar os ânimos da sociedade, é necessário que alguém seja preso para que os políticos, os políticos, as pessoas conhecidas, talvez o famoso que está envolvido, alguém tem que ser preso para que se acabe esse burburinho, porque isso está acabando com a nossa reputação. Então, vamos prender qualquer um que seja. Isso acontece, não acontece? Você não vê nos jornais, histórias, você conhece. Ou, muitas das vezes, eu chego lá, na mão de um juiz, molho a mão dele, falo, juiz, talvez um grande político, dá uma abafada aí nesse caso, deixa eu passar ileso, deixa eu recorrer à segunda, terceira, quarta instância. Isso acontece nos tribunais aqui na terra. Por quê? Porque existe uma coisa chamada foro íntimo. Quem aí já ouviu essa palavra, foro íntimo? Não teve um julgamento aí de um antigo presidente que teve muito isso. Foro íntimo, que é o quê? Quando a pessoa faz uma pergunta para você, Juliana, que aí é uma pergunta tão pessoal, que você fala, juiz, isso é de foro íntimo meu. E o juiz não pode falar nada, porque ele está querendo saber sua opinião sobre uma coisa que é totalmente sua. É algo pessoal meu. É algo que você não pode julgar, porque isso é somente meu. Não está fora de mim, só está em mim. Você está querendo saber algo que é pessoal, somente meu. Então, o juiz, ele não pode julgar esse foro íntimo. Ele não pode saber, por exatidão, com detalhes e minúcias, o que aconteceu no dia do assassinato de fulano e de ciclano. Ele não consegue. Ele pega as provas, ele pega o testemunho, ele pega a vítima, ele pega, como é que falam as pessoas que estão em volta? As testemunhas, As testemunhas oculares. Então ele vai moldando, vai montando um quebra-cabeça para tentar ser o mais justo possível. Quer um exemplo? Quem aí já passou direto na televisão aquele filme A Espera de um Milagre? O protagonista morre no final, injustamente. Então, nós entendemos isso, nós sabemos disso. Mas naquele grande dia, isso será impossível. Porque Deus, ele é justo juiz. Ele sabe tudo o que aconteceu no dia do assassinato de fulano e de ciclano. Ele sabe exatamente o que aconteceu. A gente pode ter a nossa ideia, a nossa concepção, mas ele sabe quem primeiro puxou a faca, quem deu o tiro, quem correu, quem pegou, quem começou a briga, quem foi que fez tal coisa. Ele sabe nos detalhes, nas minúcias, e outra, no foro íntimo, no coração da pessoa. Não tem como escapar do juízo de Deus. Não vai ser assim, Senhor, mas ele me matou. Vamos supor, mas ele me matou. Eu não levantei um dedo para ele. Mas aí Deus vai falar assim, mas no seu foro íntimo, no seu coração, você está pensando o seguinte, me mata para tu ver. Dê esse tiro. Vai, mata, tira. Não é? Sabe? Deus ele vai saber.
Mas eu não levantei um dedo, Deus. Mas no seu foro íntimo, você arquitetou tudo aquilo para até que chegasse nessa situação, então tu também é culpado. A gente acha que aí você, se tu abrir teu olho, tu vai começar a achar um bocado de coisa sua, e eu achei um bocado de coisa minha, que falei, rapaz, é verdade, ó. Eu achando que estou enganando Deus. Deus, eu falei mansinho, não levantei meu tom de voz. Mas e o seu coração? O que você estava tramando nessa discussão? O que tu estava procurando nessa discussão? As tuas respostas eram doce, mas o que você estava querendo, prolongando essa discussão? Deus, Ele sabe tudo isso. Então, meus irmãos, naquele grande dia, isso também será colocado ao fogo. Vai ser colocado à prova. E aí? E é duro. Não é fácil, não. Quando a gente começa a entender, por isso que é bom a gente entender a palavra de Deus, porque isso vai abrindo nossos olhos para entender pelas pequenas coisas que nós ficaremos, não é? Então, aos poucos, nós vamos entendendo quais são essas pequenas coisas que nós vamos ficar. Versículo de número 7. Assim, Ele dará a vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e imortalidade. E aí eu quero dizer para você, nós somos salvos pela fé. Quem é que se lembra da história do omelete? Os irmãos se lembram, né? Pelo amor de Deus. Os irmãos tudo deram risada. Se lembra, Lindinha? Do omelete? Ah, você não estava, né, Lindinha? Verdade. Mas você se lembra, irmãzinha? Você estava? Irmã Maria? Eu acho que era outra turma você lembra. O pecado, irmã Juliana, eu tenho certeza que não estava. O pecado é como se fosse assim. Para exemplificar. Nós vamos fazer aqui uma omelete para todo mundo. Aqui tem umas 10 pessoas. Vamos fazer esse omelete. 10 pessoas, 10 ovos. Vamos arredondar aí, 10 ovos. E aí nós começamos a abrir 1, 2, 3 ovos. Vai jogar na bacia. Chegou no 10º, a gente quebra o ovo estava podre. Aí eu pergunto para você, irmã Juliana, quantos ovos estragou? Ah, tá. Do mesmo jeito é o pecado. Né? Do mesmo jeito é o pecado. O pecado é isso. O pecado é você fazendo coisa boa. Pequei, azedou toda a massa. Estragou todo o omelete. Ah, mas nada do que eu fiz vai servir para a salvação, não. E para você deixar de ser salvo, basta somente um pecado. Quem aqui deixa de pecar um dia? Fica um dia sem pecar? Ninguém. A gente peca por pensamento, por palavra, por ação, por tudo. Por fazer aquilo que não devia, né? Por dever fazer alguma coisa e não fazer, deixar de fazer algo, a gente peca. Então, a gente não tem jeito. Isso é uma coisa que eu vi que teve alguns irmãos que ficou com dúvida. Eu falando desse jeito, os irmãos, eles entenderam uma parte, mas não entenderam outra. Não tem jeito de a gente se salvar. Não tem jeito, Mandinha, não tem jeito. Sabe o que? A gente está perdido? A gente está perdido mesmo, irmã Maria. Perdido. O que você pode fazer, irmão Abraão, para se salvar? O que você pode fazer? Eu posso ir para a igreja, eu posso ler a Bíblia, eu posso jejuar, eu posso dar bom testemunho, tudo isso. Mas isso não me salva. O que salva você, Abraão? Crer no Filho de Deus. Isso me salva. Porque a salvação é mediante a fé. A fé em quem? Em Deus e no seu Filho. E no que mais? E no seu sacrifício. E no que mais? Não é só isso, não. E no que mais? E crer totalmente e fielmente nele. Com base no quê? Com base na minha vida inteira. A minha vida inteira tem que ser com base na fé em Cristo Jesus. Eu vivo a minha vida porque eu creio e tenho fé em Cristo Jesus. Eu ando pelo caminho que eu ando porque eu creio em Cristo Jesus. Isto é realmente o crer. O crer não é somente acreditar. Acreditar é uma coisa, crer é outra. Eu creio, eu morro por ele. Eu creio nele de uma forma que eu morro por ele. Se alguém chegar até mim e dizer, nega o teu Deus, eu creio de uma forma que eu morro por ele. Isso salva.
Isso salva. E aí, o que Paulo vai dizer aqui, ó? No versículo de número 4. Ignorando que a graça de Deus te conduz ao arrependimento. Então, essa fé só vem graças ao arrependimento. Que quem dá o arrependimento? Eu, Abraão, me arrependo? Não, é Deus que me dá o arrependimento. Porque se fosse eu que me arrependesse, eu não era salvo pelo arrependimento que Deus me dá. Eu era salvo pelo meu arrependimento. E eu não posso fazer nada para me salvar. Então veja, tudo isso é Deus que nos dá. A gente não pode fazer nada. Então tá bom, irmão Abraão, então eu não vou fazer nada. A gente é salvo pelo sacrifício de Jesus. Quem entendeu, amém? Amém. Porque eu vi que teve gente que não entendeu. Na aula passada. A gente é salvo pelo sacrifício de Cristo Jesus. A gente não pode fazer nada para se salvar. A gente tem que crer nele, porque ele nos dá essa condição. Não é nem porque a gente quer. É porque ele nos dá essa condição. É coisa linda. Perdi o fio da meada. Mas tá, as obras. Então, do que vale as obras? Então, do que vale para eu vir à igreja? É o que Paulo fala aqui. O julgamento será nas obras. Você será julgado pelas suas obras. Versículo 7, acompanhe comigo, pelo amor de Deus. Assim ele dará vida eterna aos que perseverando em fazer o bem. Obras. Não é obra, aqueles que perseveraram em fazer o bem. Perseverando em fazer o bem. Procuram glória, honra e imortalidade. Se você for no capítulo 6, ele vai dizer o quê? Que retribuirá a cada um segundo as suas obras. O julgamento de Deus, ele envolve obras. É isso que entra as obras dentro da igreja, fora da igreja, na sua vida, no seu trabalho. É isso que é o todo. Por quê? Porque ele é justo, ele não pode dar muito àquele que trabalhou pouco, ele não vai dar pouco àquele que trabalhou muito. Ele é justo, o julgamento de Deus é justo. Isso é depois que você já é salvo, porque você não é salvo por obras, você é salvo por Cristo. Agora, suas obras vai ser pesada na balança. Vai ser colocado ali, ó, suas obras. Aquilo que você fez e deixou de fazer. As suas coisas boas e as suas coisas ruins. Por isso que nós não podemos deixar de trabalhar. Porque a primeira coisa que o crente tem que ter é confiança que é salvo. Se eu e você aqui cremos que somos salvos, nós não temos que se preocupar com questão de salvação. Porque nós já somos salvos em Cristo Jesus. Nós temos que se preocupar em fazer as boas obras, porque nós fomos nascidos novamente para fazer o quê? Boas obras. Porque nós somos o quê? A partir do momento que nós morremos para o mundo, nascemos para Deus, nós somos agora filhos de Deus, não mais criaturas feitas por Deus, mas sim filhos de Deus. Nós somos uma videira enxertada na árvore. Nós somos aquele galho seco que estava solto, a qual veio o jardineiro, pegou, colocou na árvore, enxertou, enxugou, até que nós estivéssemos fixados nela. E agora nós temos, a partir do momento que nós estamos fixados, quer dizer o quê? Nós estamos fixados, nós estamos como salvos. A partir do momento que nós estamos salvos, agora nós precisamos dar fruto. Nós precisamos dar fruto. E para ficar claramente, não é questão de ser salvo, mas é questão de estar justificado. A justificação, ela não é um processo. A justificação, ela é um ato. Você está justificado. O que é você estar justificado? A Bíblia fala que Jesus Cristo é o nosso intercessor. De que forma age o nosso intercessor? É quando o Satanás vem nos acusar. Quando o Satanás vem nos acusar, irmã Maria, sobre os nossos pecados, e aí vem Cristo e fala, olha, ele errou nisso, nisso e nisso, mas eu já assumi isso aí, já está na minha conta, eu já assumi essa conta, eu já paguei essa dívida, Cristo pagou os pecados que foram cometidos, os que estão sendo cometidos e os que vão ser cometidos, ele já pagou a dívida. Ele já pagou a dívida. Com que preço? Com a sua própria vida. A que custo? Com a sua vida. Preço de sangue. Ele já pagou. Então, é nisso que a gente tem que se fundamentar.
e não deixar o inimigo das nossas almas querer nos abater. Diz aí se não é uma coisa bonita, não é porque eu estou falando não, mas diz aí se não é uma palavra bonita, uma coisa dessa. Fala, fala. E aí você já entra até num âmbito, isso aí, saindo um pouco de estudo, uma coisa mais pessoal minha, eu acho interessante, como é que alguém poderia inventar uma coisa dessa, né? Uma história de carochinha dessa. Não, isso aí não condiz. Como é que alguém vai dizer assim, ó, seus pecados estão perdoados porque alguém morreu por você. Mas eu posso pecar? Pode. Não, mas se eu pecar, não, mas está perdoado. Sabe, é uma história que não, para que alguém vai inventar isso? Não tem como não, isso aí só pode ser verdade. Né? Lembra da aula que eu falei que acreditar em Deus é uma coisa lógica? Não é fora de... Você não, sabe, você não tem que deixar de pensar para acreditar em Deus, para acreditar nas coisas espirituais? É algo lógico, sabe? E é maravilhoso, porque não te faz você deixar de pensar. Pelo contrário, quanto mais você pensa nas coisas de Deus e tenta se aprofundar, mais ela te retorna. Quanto mais... A palavra de Deus não é aquilo que... Ai, Jesus andou sobre as águas. Sabe? Andou sobre as águas? Tá bom, vou relevar. Não, é justamente isso, Mandinha. Quando você pensa, meu Deus, Jesus andou sobre as águas. E aí você começa a meditar. Jesus andou sobre as águas. E aí você vai começando a ter revelação da própria palavra. A palavra é assim, quanto mais você acha, é difícil, não vou nem pensar sobre isso. Não, pelo contrário, quanto mais você pensa, mais ela te devolve. É maravilhoso. As coisas de Deus são maravilhosas. Vamos ler do versículo, eu vou passar brevemente, mas do 8 ao 10, e vamos focar um pouco no 8, no 11. Mas dará ira e indignação aos egoístas, aos que obedecem ao pecado, em vez de obedecer à verdade. Aqui está falando sobre a justiça de Deus. Trará tribulação e angústia a todo ser humano que pratica o mal. Primeiro ao judeu. Por que primeiro ao judeu? Porque é aquele que recebeu a revelação especial. Esse aí, né? Primeiro ao judeu, depois ao grego, que é aquele que recebeu a revelação natural. Mas glória, honra e paz a todo o que pratica o bem. Aí isso também. Primeiro ao judeu, depois para o grego. Pois em Deus não há parcialidade. Aqui está parcialidade. Mas tem Bíblia que está dizendo, pois em Deus não há acepção de pessoas. Então Deus não faz acepção de pessoas. E é bom salientar que quando ele fala aqui, é aquilo, né? Cada um carrega a sua cruz. Deus não dá uma cruz que você não possa carregar. Então, quando ele fala do peso de você ser julgado por ser, primeiro, a ser judeu, quando você for ser julgado. E depois ele vai falar sobre aquele que vai receber as dádivas, né? Primeiro ao judeu, depois ao grego. Então, ele também, ele é justo. Então, se você vai receber um peso pior, se você cometer seus erros e viver no pecado, mas também, se você for bem, você vai ser na sua medida, cada um, né? Versículo 11. Pois em Deus não há parcialidade, pois em Deus não há acepção de pessoas. E foi aquilo que eu falei. Tem pessoas que a gente não consegue se dar bem. Não é verdade? Até aí vai ter gente que vai falar, mas o santo não bate, mas não bateu o lé com o cré, a gente não se dá bem. Mas é aquilo, meus irmãos. Um cresceu de um jeito, o outro viveu uma vida de um jeito, o outro teve experiência de um jeito, o outro aprendeu que uma coisa é certa e o outro aprendeu que essa mesma coisa é errada. Então, cada um vai ter sua visão do mundo, sua percepção. Então, de forma erroneamente, mas é natural que a gente não vá se dar bem com todos. A gente deve procurar ter paz. Mas o ser humano, por si só, ele busca a divisão, né? O ser humano podia ser todo mundo junto, todo mundo só um país, né? Podia. Até antigamente era todo mundo, né, antes de se espalhar e surgir o mar, era todo mundo uma coisa só, né? Era toda uma terra só, né?
Mas o ser humano tem país, e nos países tem ali as raças dentro do próprio país, né? Aqui a gente tem o sulista e tem o nordestino, né? Que é totalmente diferente, e muitas vezes o sulista não gosta do nordestino, e o branco não gosta do preto, e o pardo não gosta do índio, e o índio não gosta do japonês. Então, o ser humano busca a divisão, né? E é parcial, sim. E é parcial. A gente tem a questão do racismo, não é verdade? Quer parcialidade mais do que essa? De ter um branco e um preto andando na mesma rua. Se alguém é roubado, quem é que vai ser preso primeiro? O preto. Quer uma coisa mais parcial que essa? Então, a gente sabe que não só a comunidade, os seres humanos, mas também todo o poderio de política, de tudo, existe isso. Existe isso. Mas, com Deus, não corre esse risco de ele ter uma desavenção com a gente. De ele falar, mas eu não gosto do teu tom de pele, mas eu não gosto do teu sotaque, mas eu não gosto do teu jeito, mas eu não gosto da tua forma de falar. Mas o jeito que você age, eu não gosto. Deus ele não vai ter o seu julgamento por base disso. Talvez, se fosse a gente ia ter isso, aquela pessoa que a gente não gosta tanto, como é que a gente vai conseguir ter justiça com aquela pessoa que a gente não pega muito bem com essa pessoa, não? Como é que a gente vai ter a justiça? Né? A gente teve aí, não tem como não citar, mas é um ótimo exemplo, né? O juiz não gostava do homem que foi preso, do presidente que ele queria a todo custo que ele fosse preso. E eu não estou aqui nem para um lado nem para o outro, não é sobre isso. Mas o pensamento que ele tinha, que ele devia ser preso, ele fez de tudo para ele ser preso, até ele ser preso de uma forma que acharam uma brecha para liberar o homem. Você vê, o julgamento, ele podia até ter noção daquilo que é certo e o que é errado, mas a acepção de pessoa que ele fez, Mandinha, fez ele ir não 100%, né? Se tivesse ido 100%, justamente 100%, talvez as coisas teriam corrido melhor para ele. Então, essa parcialidade na nossa vida estraga muitas das coisas na nossa vida. Mas com Deus não vai ter esse risco. O julgamento dele vai ser justo, independente da pessoa que você seja. Então, aquela pessoa que muitas vezes fala, eu não tenho muitos amigos, eu não... Igual, né? Talvez eu seja um pouco assim, eu sou um pouco seco, eu sou um pouco assado, não tenha preocupação que com Deus não vai ter isso, ele vai ser justo. Então, você tem que se agarrar na justiça de Deus. Amém? Se agarre na justiça de Deus, meu irmão. Faça aquilo que é justo aos olhos de Deus. Se agarre na justiça dele, não naquilo que as pessoas que gostam, que não gostam, que acham, que não acham de você, vai estar falando sobre você. Se agarre na justiça de Deus. Deus, ele vai achar essa atitude minha justa ou injusta. E é nisso que nós devemos se agarrar. No versículo 12 ao 16 agora, meus irmãos, terminar essa parte ainda hoje. Do versículo 12 ao 16. Porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. E todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Pois diante de Deus não são justos os que somente ouvem a lei, mas os que a praticam, estes serão justificados. Porque quando os gentios, que não têm lei, praticam as coisas da lei por natureza, embora não tenham lei, tornam-se lei para si mesmo, demonstrando que o que a lei exige está escrito no coração deles, tendo ainda o testemunho da sua consciência e dos seus pensamentos, que ora os acusam, ora os defendem. Isso acontecerá no dia em que Cristo julgará os pensamentos secretos dos homens, por Cristo Jesus, segundo o meu Evangelho. Amém? Então aqui, se nós voltarmos um pouquinho, Paulo derruba qualquer chance daquele moralista que se acha grande, espiritual, que se acha homem de Deus, mulher de Deus, continuar
tirando vantagem da sua bela capa e da sua bela máscara, grossíssima, cheia de boas atitudes e de boas intenções. Então, aqui, quando Paulo fala isso, e um moralista recebe essa mensagem, ele não consegue manter mais, lindinha, essa capa de bom moço perante Deus. Ele não consegue mais, porque cai na hora. Cai na hora. Porque Paulo aqui, ele fala, nada dessas atitudes suas, desse jeitinho seu, dessa sua boa vontade, desse seu bom mocismo seu, você acha que isso aí, sabe, você está achando que você está indo bem? É o que Paulo quer dizer. Você acha que você está indo por um bom caminho? Quando ele escreve isso, ele quer deixar claramente isso. Você acha que você está caminhando por um bom caminho? Você acha que você irá escapar? Você acha que as suas boas obras vão diminuir o peso na hora do julgamento? Você acha que os nossos bons feitos vão surgir efeito na hora da salvação? Você acha que a sua boa aparência, né, a sua boa reputação, isso para Deus vai valer de alguma coisa? Então, Paulo, ele traz esse argumento que fere na víscera, na espinha dos moralistas, dos fariseus, que dizem, ó Senhor, dou graças a Ti, porque não sou igual a esses outros homens. Olha só que arrogância. Os fariseus, que para serem vistos, oravam em pé, nos cantos das praças, e oravam em voz alta, Senhor, ouve a minha voz, que eu estou aqui clamando. Vai dizer que você não conhece alguém assim. Vai dizer que tu não conhece. Estou aqui, sabe? E pega o microfone, que a voz dele chega muda. Irmão, se você for conversar comigo, a minha voz é essa aqui. Fanha, entendeu? É a voz que Deus me deu. Agora você fala talvez com um irmão, ele incorpora uma capa. Fala, a paz do Senhor, minha mãe. É a paz do Senhor. Aí vai, pega no microfone. A paz do Senhor, igreja. Estou aqui saudando a igreja com a paz do Senhor. Não estou dizendo que é certo nem errado. Amém. Mas você percebe nitidamente uma mudança. A voz do salsicha quando fala com você, mas quando pega no microfone é o Sylvester Stallone. Querendo mostrar algo. É ou não é? Ah, mas se eu não falar assim, que era uma preocupação até de um Abraão, se eu não falar, talvez de um jeito, né? Se eu falar talvez do meu jeito, talvez os irmãos não recebam. Mas aí, amém. A palavra, ela é forte por si só, irmãzinha. A palavra, ela sendo pregada, ela já tem força. Ela é a palavra de Deus. Ela é própria em si só. Eu aprendi isso. Se você pregar a palavra e ela salvar, glória a Deus, a palavra salvou. Mas se você pregar a palavra para uma pessoa e ela não salvar, glória a Deus, porque a palavra foi pregada. Ela é forte em si só. Ela não precisa de nada, ela não precisa de ninguém para receber a palavra. Ela não é, a palavra de Deus não é só a palavra de Deus quando a irmãzinha está prestando atenção no que eu estou falando. Ela é a palavra de Deus porque ela é a palavra de Deus. E ela é forte e poderosa. Não depende de ninguém receber a palavra, depende da mudança da vida da pessoa. Para ela mudar de vida, ela tem que receber. Agora, a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus, aberta, fechada, sendo pregada, ela continua sendo a palavra de Deus. E aí, olha, tem que ser rápido. No versículo 14, ele vai dizer, porque quando os gentios não têm lei, praticam as coisas da lei por natureza, embora não tenha lei, tornam-se lei para si mesmo. Aqui ele vai dizer aqui, né, que ele fala, porque todos os que sem lei pecaram, sem lei perecerão. Ou seja, mas eu pequei, eu não sabia que era pecado. Ele vai falar da consciência. A própria consciência acusa a gente. A própria consciência. Está lá, não cobiçarás a mulher do próximo. Você não precisa ser crente. O próprio cara que está aí na rua, vivendo na rua, ele sabe que olhar para a mulher dos outros é errado, né, irmão Jonas? Sabe ou não sabe? É consenso. É 10 de 10. Você perguntar para 10 pessoas, você não vai achar uma, falar, não, eu acho certo olhar para a mulher dos outros. Né? Se você perguntar, você acha certo olhar para a mulher dos outros? Você acha certo roubar? Você acha certo matar? 10 de 10 vai falar, não, acho certo não, está errado. Está errado.
E é o que Paulo fala. Cadê? Aqui, ó, demonstrando, no 15, ó, demonstrando que o que a lei exige está escrito no coração. Aquilo que Deus fala para a gente viver está escrito no nosso coração. A pessoa mesmo tem consciência que ela lá fora está errada, ela mesmo sabe. Ela sabe. Muitas das vezes, ela não acredita que o lugar certo dela é na igreja, mas ela sabe que o lugar que ela está não é bom. Não é verdade? Às vezes você vai falar, sai dessa vida. Ela fala, é mesmo, tem que sair dessa vida. Venha para a igreja. Ah, não. Ela não acredita que a igreja é o lugar. Mas ela sabe que onde ela está também não é o lugar. Não é verdade? Por quê? Porque está escrito no coração, no DNA. O ser humano, ele já nasce com um certo discernimento de certo e errado, que o próprio Deus põe. E aí, quando Paulo fala, talvez eles tenham ficado muito tristes. Aqueles que sem lei pecaram, sem lei perecerão. Ó. Talvez, se fosse a gente, queria ouvir. Aqueles que sem lei pecaram, sem lei será julgado. Né? Porque aí a lei não vai pesar, mas Paulo não abole a lei. Vocês sabem muito bem aquilo que é certo e errado. Então, a gente tem que ter muita consciência disso. Até para salvar aqueles que estão lá fora. E para terminar, aqueles que não creem, meu irmão, que eu tenho certeza que você sabe, aquele que não crê, abre sua Bíblia em Romanos 1, 18. A gente vai voltar só um pouquinho. Aquele que não crê, o ateísmo, o agnosticismo, a falta de crença, é intelectual, não é verdade? A pessoa, ela se vê como intelectualmente superior, fala, eu não preciso desse Deus, eu não preciso de ir à igreja, eu não preciso de um pastor, de um líder, para eu poder viver minha vida. Você escuta isso. Não é um problema intelectual, é um problema moral. É moral. Um problema intelectual, a gente consegue divergir, sabe, intelectualmente, você achar que uma coisa é certa ou achar que uma coisa é errada. Mas um problema moral, ele é errado por ele ser errado. E a gente tem que ter esse erro como erro. Sabe, o erro moral, você não crer em Deus, é moralmente errado, tal qual você roubar outra pessoa. É errado, sabe, é erro. É moralmente errado. É um problema moral na sociedade. O ateísmo é um problema moral, porque o que Paulo vai dizer aqui? Versículo 18. Pois a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens, que impedem a verdade pela sua injustiça. Impedem a verdade, bloqueiam, barra. E na tradução, se não me engano, na tradução para o hebraico, esse impediment é realmente, como é que coloca em palavras? É realmente cerrar, é realmente acabar. Acaba com a verdade pela sua injustiça. Pois o que se pode conhecer sobre Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou, ou seja, aquilo que eles podem enxergar de Deus é manifesto. E é aquilo que a gente está falando, nos passarinhos, nas aves, pois os seus atributos invisíveis de quem? De Deus. Os atributos invisíveis de Deus, o vento, o mar, a maresia. Eu vi que a irmã Juliana, não sei se ela foi para a praia, mas eu vi que ela postou umas fotos na praia lá. Você vê na praia, foi o Léo, vê na praia lá, coisa maravilhosa, o mar ele vem, depois ele volta, aí a maré sobe, depois ela desce. Aí do nada aparece um peixe que veio lá do fundo, mas tudo tem explicação. E tudo está num ciclo maravilhoso. É coisa divina. Vamos lá. Pois seus atributos invisíveis, versículo 20, seu eterno poder e divindade, o poder e divindade são vistos claramente, desde a criação do mundo, e percebidos mediante as coisas criadas. São vistas, são percebidas claramente, não estava escondido. Deus, na nossa vida, nunca esteve escondido. Se teve alguém aqui que teve um momento na vida que não acreditou em Deus, ele não estava escondido. Não estava. Era só você olhar para o céu e falar, rapaz, isso aqui não é por acaso não, isso aqui é realmente só Deus para fazer. Ele não estava escondido em momento nenhum. Se algum dia você acreditou que Deus estava escondido, ou que Deus não apareceu para você, a todo momento, agora ele aparece.
pelo ar, pelas pessoas, pela fala, pela música, pelo som. Coisa maravilhosa são as coisas que Deus fez. Por quê? São percebidas desde a criação do mundo e percebidas mediante as coisas criadas, de modo que esses homens que olham tudo isso e não vivem a verdade, não creem em Deus, de modo que esses homens são indesculpáveis. Então, é um problema moral. Isso vai levar muita gente, não é para o céu, não. Então, para terminar, certinho, 30 minutos. Para terminar, a gente, antes de receber as boas novas, a gente tem que receber as mais novas, não tem jeito. E é o que Paulo está falando aqui. Você vê que o capítulo 1, 2 e 3, ele vai só falar sobre a questão do pecado, sobre a gente ser pecador, sobre a gente reconhecer que a gente está no erro, sobre a gente não olhar para os outros, olhar primeiro para a gente, que a gente vai reconhecer e ter humildade, que a gente é coisa que tem que melhorar mesmo. Então, a gente tem que entender as mais novas primeiro do Evangelho. Quando a gente for pregar, a gente tem que falar, olha, tu sabe que tu é pecador, né? Antes de tudo. Porque se tu chegar, ninguém falar, Deus te ama, ele fala, tá bom, tá bom. Agora, se tu falar, tu é pecador, viu? Talvez ele vai dizer, mas meu vizinho peca mais. Mas ciclano peca mais. Mas não interessa, tu é pecador, meu irmão. E o pecadinho que leva para o inferno também é o mesmo pecadão que leva para o inferno. Então a gente tem que entender que eu estou pedindo o pecado, condenado, sem saída, sem solução. Que foi aquilo que a gente falou. Eu não tenho nada que eu possa fazer, não tenho advogado aqui na terra que possa me salvar no julgamento final. Não há nada que eu possa fazer comigo mesmo para tirar eu dessa situação. E a lei me condenou. Estamos fritos. Mas aí entra as boas novas. Quais são as boas novas? A boa nova é o Evangelho. Esse livro aqui, que durou 2000 anos para contar, de cabo a rabo, a história do Filho de Deus. Que ele se revela do começo ao fim. Né? Se você for olhar o sacrifício de Isaac, quem é o Isaac, metaforicamente? É Cristo. Se tu for procurar, tu vai achar. Quem é aquele que... José foi vendido por 20 moedas. Quem é que foi vendido pelas moedas também? Logo um tempão depois, Maria. Quem foi vendido pelas moedas? Jesus. Então, no Antigo Testamento, tem uma frase que fala, o Novo Testamento, ele está... não é exatamente isso, mas para simplificar. O Novo Testamento, ele está escondido no Antigo. E o Antigo, ele está aberto no Novo. Então, esse livro aqui veio nos trazer o Evangelho, que é as boas novas de Deus. Qual é as boas novas? O Evangelho, que Deus justifica você, não é pelas suas obras, nem pelos seus méritos, porque se fosse, a gente não ia ser salvo. Se fosse, a gente não ia ser salvo. Se fosse por obras e por mérito, a gente não ia ser salvo. Mas é por causa do sangue de Cristo, que foi derramado por mim e por você, e por causa da justiça do seu Filho, que tomou todos os nossos pecados e colocou na sua conta, e que Deus te trata como justo. Essa é as boas novas do Evangelho. Talvez seja um pouquinho salgado de engolir no começo, mas quando você ouve o final, dá uma paz tão grande, meu irmão, que se você for procurar entender as boas novas do Evangelho, você se torna outra pessoa. Meus irmãos, agradeço pela oportunidade, que os irmãos possam estar novamente na próxima quarta-feira. Amém?